Olá pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre complexidade redutível. Eu sei que o assunto é bem conhecido, as pessoas que gostam de estudar sobre o design inteligente já devem conhecer, não é nenhuma novidade, mas como eu não tinha vídeos sobre esse assunto, eu resolvi fazer esse aqui. Vai servir para as pessoas que ainda não sabem sobre complexidade redutível. Quando Darwin lançou o seu livro A Origem das Espécies, ali em 1859, os cientistas pouco sabiam a respeito da vida molecular. Hoje, através da bioquímica moderna, do estudo da vida a nível molecular, podemos enxergar detalhes dessa vida molecular que mostram certa complexidade, coisa que na época de Darwin não se podia enxergar. Na época de Darwin, inclusive, eles achavam que a vida molecular era tão simples que ela poderia surgir espontaneamente na lama do oceano. Mas hoje nós sabemos que esses seres eles são muito mais complexos do que a gente imaginava. E conforme a ciência vai avançando, a teoria do design inteligente ela vai avançando junto. A teoria do design inteligente ela nunca teve tantos argumentos como ela tem agora, graças à bioquímica moderna, graças ao estudo da vida a nível molecular, que nos tem trazido muitos argumentos. Hoje nós falamos sobre as informações codificadas no DNA, nós falamos sobre complexidade redutível, sobre um monte de coisas, coisas novas que vão surgindo conforme a ciência vai avançando. Em contrapartida, o darwinismo tem se tornado cada vez mais obsoleto, cada vez mais ineficiente para explicar tamanha complexidade. E por causa disso, o darwinismo já começa a ser contestado. Esse artigo científico que você está vendo aí na tela, ele diz que o darwinismo não serve mais como referência para a teoria da evolução, pois ele já não consegue explicar um monte de coisa. E nem a teoria da evolução escapou. A própria teoria da evolução será reformulada. Até o ano de 2020, os cientistas pretendem entregar a nova síntese evolutiva ampliada, a nova teoria da evolução. Bom, mas vamos ao que interessa, a complexidade irredutível. O que seria complexidade irredutível? Isso é um conceito, gente, criado por esse cientista aqui, Michael Behe, um bioquímico. Apesar de Michael Behe ser um proponente do design inteligente, ele também é evolucionista, ele acredita na evolução. Na verdade, muitos desses cientistas que são proponentes do design inteligente também acreditam na teoria da evolução. Não nela toda, mas em partes. Por exemplo, acreditam na microevolução, que seriam mudanças abaixo do nível taxonômico das espécies, mas não acreditam ali na macroevolução, que seria ali seriam peixes, né, se transformando em anfíbios, anfíbios em répteis e toda aquela história, né? E como o Michael Behe não tem aquela ligação religiosa, extremista com a teoria da evolução, não tem aquele ismo que faz com que as pessoas aceitem tudo o que a teoria da evolução diz, como se a teoria da evolução fosse a verdade suprema do universo, ele acaba sendo livre para questionar, para reter aquilo que para ele faz sentido e para descartar aquilo que para ele não está certo. E essa liberdade do Michael Behe em criticar abertamente a evolução rendeu até um livro chamado A Caixa Preta de Darwin, que é um verdadeiro best-seller. É um dos livros mais famosos a criticar a evolução. E nesse livro ele também fala sobre a complexidade irredutível. Mas o que seria complexidade irredutível? Vou dar um exemplo para vocês, ok? Aqui, tudo que eu vejo na frente aqui eu posso usar como exemplo, beleza? Bom, esse spray aqui, deixa eu ver, é spray que fala, né, gente? Não é spray, é spray. Esse spray nasal, né, ele seria um sistema, ou seja, ele tem várias peças, ok? Ele tem aqui essa parte onde o remédio está, ele tem aqui um canudinho lá dentro, que não dá para ver, né, mas ele vai até o fundo para pegar o remédio lá do fundo. Ele tem uma molinha aqui, né, para que na hora que você apertar o spray funcione. E ele também tem essa tampinha aqui, né, que serve para quê? Serve para não deixar cair sujeira aqui nesse bico, ok? Esse sistema ele não é um sistema de
Deixa eu colocar aqui para você ver melhor, né? Esse sistema ele não é um sistema de complexidade irredutível. Por quê? Porque se eu tirar essa pecinha aqui, ó, ele vai deixar de funcionar como um spray? Não, ele vai continuar funcionando, só que vai cair sujeira aqui, ok? Então ele não é um sistema de complexidade irredutível. Agora vamos supor que se eu tirasse uma pecinha dele, ele deixasse de funcionar como um spray. Aí sim ele seria um sistema de complexidade irredutível, ou seja, se você tirar qualquer peça, ele deixa de funcionar, porque ele já está funcionando ali no nível mais simples possível. Qualquer pecinha que você tirar faz com que o sistema deixe efetivamente de fazer suas tarefas, de funcionar para a finalidade que ele foi criado. Quando o Michael Burry vai explicar o conceito da complexidade irredutível, ele costuma usar muito o exemplo da ratoeira, porque a ratoeira, gente, é um mecanismo que foi feito para capturar ratos. E esse mecanismo é formado por algumas peças, mas não pode faltar peça nenhuma, porque ele já está funcionando ali no seu nível mais simples. Se você tirar numa molinha, uma pecinha ali, a ratoeira deixa de funcionar. A ideia da complexidade irredutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida, uma ratoeira. A ratoeira é composta de 5 partes básicas: um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo, outro gancho que prende o martelo no lugar e um suporte sobre o qual o sistema completo é montado. Se uma destas partes estiver faltando ou for defeituosa, o mecanismo não vai funcionar. Todos os componentes deste sistema irredutível complexo devem estar presentes de modo simultâneo para que a máquina possa desempenhar sua função, pegar o rato. O mesmo exemplo que era muito usado pelo Suassuna, né, que infelizmente já se foi, que é o exemplo do prendedor de roupa, né, que possui só 3 partes, são esses 2 palitinhos aqui e essa molinha no meio. Tirou essa molinha ou tirou qualquer um desses palitinhos, já era o prendedor, não funciona mais. E agora a coisa complica, porque a célula, gente, também é um sistema de complexidade irredutível. A célula ela é formada por várias pecinhas, por várias partes. Ela tem membrana, ela tem ribossomos, ela tem citoplasma, ela tem núcleo. Eu já falei do núcleo? Acho que não, né? Ela tem várias partes, mas qualquer dessas partes que faltar faz com que a célula deixe de funcionar. Só que a célula é a unidade fundamental da vida. Sem a célula não há vida. Mas será que a célula surgiu assim, toda completa? Bom, vamos raciocinar um pouco aqui, vamos pensar, né? A célula é a unidade fundamental da vida. Fundamental significa o quê? Que não existe vida sem célula. É a unidade da vida, ok? E a célula só funciona completa, com todas as partes dela presentes, como Michael Burry mostrou, né, nesse conceito da complexidade irredutível. Tirou uma pecinha da célula, ela deixa de funcionar. Mas se ela foi adquirindo essas pecinhas aos poucos, segundo a teoria da evolução, então teve uma época que ela não era uma célula completa. Não sendo uma célula completa, ela não funcionava. E se ela não funcionava, como a seleção natural permitiu que ela continuasse a existir, visto que a seleção natural seleciona coisas úteis. E se a célula incompleta não funciona, então ela seria inútil. A menos que, sei lá, os darwinistas estejam pensando que a célula surgiu completa, assim de sopetão, né? De repente, puf, né? Oh, parabéns, lá surgiu uma célula. Do nada, né? Completinha, com o DNA lá no núcleo dela, né? Tudo prontinho, belezinha. E depois dizem que é a gente que acredita na teoria do puff. E tem mais, o processo de coagulação do sangue também pode ser considerado um processo de complexidade irredutível. Quando você machuca o dedo, se corta, você nota que começa a sair sangue, não é verdade? E de repente o sangue para de sair. E o sangue para de sair justamente porque forma-se um coágulo.
E isso é uma coisa corriqueira, ninguém nem presta muita atenção nisso. Mas esse processo, gente, é um processo muito complexo. É um processo, assim, que ocorre como se fosse um efeito em cascata. Ou seja, é uma ação combinada que envolve várias proteínas independentes, sendo que nesse processo uma proteína ativa a outra. Portanto, todas essas proteínas que participam desse processo, elas precisam estar presentes. E agora, como a teoria da evolução explica o surgimento desse mecanismo de coagulação? Será que o primeiro ser vivo que precisou desse sistema de coagulação já tinha todas as proteínas que participam desse processo presentes em seu corpo? Ou será que essas proteínas foram surgindo gradualmente, como geralmente é ensinado pela teoria da evolução? Fica aí esse enigma. Ah! E agora o bicho vai pegar. Darwin ele tinha dito ali no livro A Origem das Espécies que se encontrassem algum dia algum organismo complexo que não tivesse evoluído por meio de várias mudanças graduais, a teoria dele estaria arruinada. Só que agora esse povo está encontrando aí vários exemplos de complexidade irredutível, ou seja, de coisas que não poderiam ter evoluído de forma gradual. Inclusive estão dizendo que o flagelo bacteriano também é um sistema de complexidade irredutível. E com certeza os darwinistas iriam fazer alguma coisa para tentar brecar esse conceito do design inteligente e salvar a teoria de Darwin. E o que eles fizeram? Eles tentaram falsear o conceito da complexidade irredutível. Eles agora vão provar que o flagelo bacteriano ele surgiu de um exemplar mais simples. E para conseguir isso, eles encontraram uma outra bactéria. Só que essa bactéria não tinha um flagelo, ela tinha um tipo de seringa. E é claro que essa seringa é bem mais simples que o flagelo. Ela fica paradinha, ela não precisa se movimentar, não precisa ali de um maquinário tão avançado. E os evolucionistas, claro, né, eles começaram a alegar que o flagelo tinha evoluído dessa seringa. É claro, uma alegação vazia, não tinha nada empírico para provar, né? Mas eles alegaram. E para reforçar a tese deles, eles usaram uma teoria chamada coopção. Essa teoria ensina que a seleção natural ela utiliza partes de máquinas moleculares mais simples para montar máquinas moleculares mais complexas, como o flagelo. Mais uma vez, não apresentaram nada empírico, só teorias, teorizações, ideias. Mas ainda tem uma questãozinha matemática que não foi resolvida. Os darwinistas, eles disseram que essa bactéria que possui a seringa tem 10 partes estruturais idênticas às partes estruturais do flagelo bacteriano. Mas só que o flagelo bacteriano tem 40 partes estruturais ao todo.
Portanto, faltam 30 partes estruturais que não aparecem na bactéria da seringa. Da onde o flagelo bacteriano conseguiu as suas 30 partes estruturais exclusivas? Será que caíram do céu?